O único jeito meu é me confessar, não tem jeito não. Vou ver que o padre tá aqui. Seu padre, o senhor tá aí? Sim, meu filho, veio se confessar? Sim, padre, tá acontecendo uns negócios comigo aí que eu não tô me sentindo bem não. Bem no bem, tá entendendo? O que está acontecendo? Fale pro padre. Minha cunhada, padre, dormiu lá em casa. Meio do meu ladinho, eu não aguentei não, dei a bulinada nela. Sim, meu filho. E você não sabe demais, padre. Fale-me. Essa semana mesmo minha prima foi beber água lá em casa, não tinha ninguém. Aí eu dei a bulinada também, meu padre. Sim, meu filho. O que mais? Minha vizinha, padre. Não tinha ninguém em casa, eu peguei e dei uma bulinada nela. Tudo que chega perto de mim, padre, eu bulino. Como é a história? É isso mesmo, padre, que o senhor ouviu. Vai bulinar é o cão. Alguém viu o padre por aí? Ô, seu padre. Volta aqui, padre, eu não terminei ainda não. Vai se lascar.